Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Descodifísica. No vídeo de hoje a gente vai estar começando um novo conteúdo, a gente encerrou sobre movimento, então acompanha aí que o vídeo de hoje tá sensacional, beleza? Bora pro vídeo? Fala aí galera, beleza? Hoje a gente vai estar continuando com as nossas aulas de mecânica, só que a gente não vai estar continuando com as aulas de movimento, que seriam basicamente as aulas de cinemática, beleza? Eu vou deixar um card aqui em cima com as aulas de cinemática para você não ficar perdido. Esses conteúdos, eles são conteúdos cronológicos. Você tem que estar vendo os vídeos anteriores, entendendo o conteúdo anterior, para você poder estar assistindo esse vídeo novo, compreendendo 100% do conteúdo, beleza? Então, continuando hoje com força, eu quero esclarecer algumas coisas. A força, ela exige que nós entendamos um conceito antes de nós entendermos a prática, beleza? Então, por isso, eu vou estar trabalhando primeiro os conceitos. Então, isso modifica o nosso sumário, beleza? O nosso sumário, na aula de hoje, nós vamos estudar a força modificando o movimento, depois a variação da quantidade de movimento e, por último, o impulso de uma força. Todas essas aulas vão ser de conceitos, por isso elas vão ser mais curtinhas. Então, eu vou estar disponibilizando elas nessa mesma semana. Entre quarta e sexta, os vídeos número 2 e número 3 dos conceitos estarão no canal. Vamos entender um pouquinho agora da força. A força, por si só, ela é representada por dinâmica e as leis de Newton, beleza? Só que a gente estava estudando anteriormente sobre a cinemática, que eram os movimentos. E a cinemática, ela não está preocupada com a causa dos movimentos. Ela só descreve, por exemplo, quanto que o corpo percorreu, e qual foi a velocidade e qual foi a sua aceleração. A dinâmica não. A dinâmica, ela estuda a causa dos movimentos. Ela faz uma perguntinha. Ela fala, por quê? Por que aconteceu isso? Por que o corpo deslocou? Nesse caso aqui, vamos dar um exemplo de como a cinemática enxergaria e de como a dinâmica enxergaria. Esse caso aqui, o jogador está chutando uma bola. Suponhamos que nesse primeiro momento aqui, ela estava em repouso. E depois ela percorreu essa distância e chegou nesse outro lugar aqui. Bom, a cinemática, ela perguntaria qual foi a velocidade da bola, qual foi a aceleração da bola, qual foi a distância da bola, o deslocamento, mas a dinâmica não. A dinâmica, ela pergunta por que aconteceu, por que a bola movimentou? Aí a resposta vai ser, a bola movimentou porque o jogador aplicou uma certa força ao chutar a bola, para a bola se movimentar. Então, ela estuda a causa. Ela não se preocupa com o movimento, ela se preocupa com o porquê do movimento, beleza? Então, a gente segue aqui para força. A gente fala tanto de força, mas o que é a força? Eu tenho certeza que quando eu falo força, na sua cabeça deve vir aquela galera da academia, toda malhada, toda trabalhada no bíceps, na barriga tanquinho e tal. Mas na real, a força não é isso. A força tem um significado, que seria a interação capaz de alterar o movimento de um corpo e a sua velocidade. Portanto, se tem movimento e velocidade, tem a aceleração. Então, eu vou estar disponibilizando mais um card aqui em cima para você ver a aula de aceleração, que foi a aula passada. Lembrando que na aula passada eu disse que a aceleração ela estava mais simples, mais mastigada naquela aula, porque ela vai entrar em outros lugares, em outras fórmulas, que vai ser um pouquinho mais complicado. Beleza? Então, nesse caso, a aceleração já está entrando aqui. Mas, continuando, se tem velocidade e aceleração, então a gente vai ter que trabalhar com os módulos e direção e sentido. Você já pode perceber que isso é um vetor. Módulo, por exemplo, num veículo, ele está se deslocando mais rápido, mais devagar. E na direção? Pode estar andando na marginal, por exemplo, e ter feito uma curva, ter alterado o seu sentido, estava indo sentido centro, foi para sentido bairro. Entendeu? São coisas assim. Mas dentro da força, a gente tem a nossa unidade de medida. Lá, na cinemática, a gente tinha aquelas unidades, quilômetros por hora, metros por segundo. Só que aí a gente tinha que fazer aquelas conversões. Fazer a regra de 3, ou multiplicar ou dividir por 3,6. No nosso caso aqui da força, a força é tão de boa com a gente que ela só vai ter newtons como unidade de medida. E newtons porque nosso estudo envolve as leis de Newton. As leis número 1, 2 e 3 de Newton. Então, por isso, trouxe até a nossa logo do canal aqui, Newton, observando a maçãzinha dele caindo. Então, a nossa unidade de medida vai ser
em newtons, beleza? Newton, o pai da física, não é nada mais, nada menos que uma grande mente por aí, né, gente? Bom, o nosso conceito de força, a gente tem a força resultante. E como comentado anteriormente, a força é um vetor. Um vetor significa que tem módulo, direção e sentido. No caso, módulo mais rápido, mais devagar. No caso do veículo, direção em sentido horizontal, vertical, esquerda, direita, cima, baixo. E assim segue. Bom, a soma da força resultante é uma soma vetorial. Então, ela pega todas as forças que estão atuando sobre um corpo e vai somar. Força resultante, representada por FR, ela faz todas as somas de o corpo que está recebendo várias forças. Suponhamos que eu tenho um corpo que está recebendo 3 forças. Ela vai seguir os resultados da força 1, 2 e 3. Então, ela vai somar a força 1, 2 e 3 e vai dar o resultado em newtons, beleza? Vamos entender isso aqui nos nossos conceitos, nossos exemplos de conceitos. Isso aqui não tem nem exercício porque é tão fácil. Aqui, como a nossa força resultante, ela soma todas as forças que estão aplicadas em um corpo, ela vai somar uma força aqui, porque só tem uma força aplicando nesse corpo, que é de 30 newtons. Então, força resultante igual a 30 newtons. E seu sentido está representado por uma setinha horizontal para a direita. Isso aqui é simples. Se eu tiver duas forças, eu vou somar as duas forças, uma de 30 e uma de 18. 30 mais 18, 48 newtons. Representado pela seta horizontal para a direita também. Mas a nossa força vetorial e a nossa soma vetorial, ela diz que quando elas estão no mesmo sentido, na mesma direção, eu devo somar. E quando elas estão em sentidos opostos? Quando elas estão em sentidos opostos, como nesse exemplo aqui, por exemplo, força 1, 30 newtons e força 2, 10 newtons, eu tenho que pegar o maior e subtrair o menor. É a lei da nossa soma vetorial. Quando tem sentidos opostos, eu tenho que pegar o maior e subtrair pelo menor. Então, 30 menos 10 dá um resultado de 20 newtons, e aí é o sentido, como que fica? A gente segue o mesmo exemplo do maior para o menor. O maior, 30 newtons, está para onde? Horizontal para a direita, beleza? Espero que tenha ficado claro. Entre quarta e sexta, eu vou estar trazendo a variação da quantidade do movimento e o impulso de uma força. Muito obrigada por você que assistiu até aqui, ó. Um beijo!